não sei se eu concordo muito com isso, de empatia, você se colocar no lugar do outro, porque eu não sei bem como funciona isso, eu nem sei se é possível se colocar no lugar de outro, mas eu acho que nós precisamos aprender a seguir aquela palavra de Jesus que disse: o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Ou seja, numa linguagem mais modernizada, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Eu estou falando disso porque eu tenho sentido na pele alguma coisa. Eu vejo outras pessoas fazendo coisas semelhantes. E olha, sinceramente, não é por maldade, não. Às vezes é ingenuidade, às vezes é ignorância, e às vezes também é uma coisa chamada insensibilidade. Ou seja, se eu estiver bem, o resto que se dane. E não é assim que as coisas funcionam nessa vida. Não é assim. Eu estive a convite do meu filho domingo, que passou agora numa igreja, e parecia que estava tudo bem, mas num certo momento eu resolvi sair. Eu fiquei lá fora conversando com uma pessoa que estava lá fora, e eu percebi que o som estava um absurdo. E eu disse: puxa, eu quero conversar com os meus amigos terça-feira para a gente discutir esse assunto, porque não está certo. Não está certo isso. Não é essa a finalidade. A igreja não se reúne para perturbar ninguém. Eu comecei a imaginar como aqueles vizinhos podiam estar se sentindo. Porque quando você liga uma caixa de som, ali onde você está, ou atrás dela, ou do lado, você não percebe o estrago que ela faz. Mas experimenta atravessar a rua, ficar do outro lado da rua, na frente daquela caixa, para você ver. E é o que está acontecendo muitas vezes, em muitas igrejas. Tem pessoas que vendem a casa baratinho para mudar de lugar porque está perto de uma igreja e não está feliz onde está porque está sendo perturbado. E é válido trazer esse assunto para discussão. Vamos discutir esse assunto, vamos chegar num consenso, porque todo mundo tem o direito de viver em paz. O que acontece com muitas pessoas é isso. A pessoa começa a aproveitar da liberdade que ela tem e começa a perturbar os outros. E depois, quando a polícia é acionada, a pessoa começa a falar que está sofrendo perseguição. Não é perseguição. Você está provocando isso. Porque se o vizinho da igreja, ele não quer ouvir a pregação, ele não quer ouvir o louvor, ele não quer participar daquilo ali, ele tem o direito. Se ele quer assistir a televisão, ele pode assistir o que ele quiser na televisão, desde filme normal como filme pornográfico, o que ele quiser ver, ele tem o direito de ver. E você não pode tirar essa liberdade dele, de obrigar ele a ouvir aquilo que você está tocando, cantando, pregando. Você não tem esse direito. Deus não pede isso da igreja. Mas algumas igrejas, elas fazem isso por ingenuidade, elas acham que está agradando. Eu nunca esqueci, eu era menino, tinha 10 anos, talvez um pouco mais. Eu morava ali, para cima daquele barracão que foi o Mercado Ribeiro, e depois se tornou Igreja Mundial. Eu morava na esquina de cima, naquela casa ali, meu pai pagava aluguel. E a casa tinha um salão bem na esquina, que se reuniam os crentes da Assembleia de Deus. Nós éramos muito católicos. Ali em frente àquele salão, do outro lado da esquina, tinha o bar do Seu Salim. Não sei se alguém que está assistindo lembra do bar do Salim, Salim Cesário. Oh, Deus! E o meu pai ia lá no bar. Meu pai gostava de tomar uma pinga de vez em quando, uma pinguinha só, mas gostava. Tomar uma cerveja, beber Fernet, como é que chamava aquele outro que tomava? Caracu, né? Ou mesmo uma cerveja branca. Ele ia lá e tomava e ficava ali, observando o que acontecia. E os crentes se reuniam naquele salão ali, que era anexo à casa onde nós morávamos. Enchia aquele salãozinho e eles colocavam uma caixa de som na janela, virado para fora. A caixa de som não era para eles ouvir, era para os vizinhos ouvir. Colocava a caixa de som ali, e ali eles tocavam e cantavam nas maiores alturas, e
a gente odiava aquilo. Nós odiávamos aquilo. Pelo amor de Deus, você não vai ganhar ninguém com barulho, irmão. Não é fazendo barulho, não é perturbando que você vai ganhar. Não é porque lá no livro do profeta está escrito, é Joel, se eu não me engano, está escrito, tocai a trombeta em Sião, perturbem seus moradores da terra. Não é esse tipo de perturbação que a Bíblia está falando. É a perturbação de incomodar a alma, a consciência da pessoa, de falar, puxa, eu sou um pecador, eu estou indo para o inferno e eu preciso encontrar o caminho da salvação. É esse tipo de perturbação. Não é perturbação de fazer barulho, de gritar no ouvido dos outros, de tocar caixa de som alto. Não, não. Naquele salãozinho, ele não precisava de caixa de som, não precisava de microfone, não precisava de nada. E essa igreja que eu estou falando que eu fui domingo, eu não sou pastor, mas eu dirigi culto naquela igreja há muito tempo, quando faltou pastor, quando estava começando. A igreja era daquele mesmo tamanho e tinha bastante gente. E muitas vezes sem um microfone sequer, não precisava de microfone. Aí hoje você enche de caixa de som e põe microfone para todo lado, e pega o microfone e grita e canta alto e toca alto, põe o playback numa altura impossível. E aí você quer cantar mais alto ainda, ou a pessoa que está tocando instrumento, tocadores de instrumento têm esse defeito horrível, horroroso, feio, que eu condeno. Cada um quer tocar o instrumento dele mais alto do que o outro. Quem está com a guitarra, quer ver a guitarra aparecer. Quem está no contrabaixo, quer ver o contrabaixo aparecer. Quem está no teclado, quer ver o teclado aparecer. E muitas vezes a voz do cantor, você nem ouve, você não entende a letra da música que está sendo cantada. Porque os músicos estão tão interessados em se aparecer, cada um fica aumentando o volume do seu instrumento, que faz aquele fuzuê, aquela perturbação. Isso não é obra de Deus, mas isso é confusão. Isso é confusão. Eu estou sempre aqui para falar da palavra de Deus, para aconselhar as pessoas a entrar pelo caminho de Deus, mas eu não vou concordar com isso que você está fazendo, porque isso aí não é obra de Deus, isso é confusão. Também tem aquela questão do pregador. O pregador, ele tem alguns momentos que ele pode ficar emocionado, principalmente quando ele sente que o Espírito Santo de Deus está dando palavra para ele. E aí ele começa a falar alto, e ele, em vez de tirar o microfone para longe, ele põe mais perto da boca. E eu vi um pregador uma vez que falava assim pro rapaz da mesa de som: aumenta o som aí. Pô, para com isso, que palhaçada. Sabe, quando eu estou falando, eu sinto que tá muito alto, eu ponho o microfone longe. Porque o operador da mesa de som, ele deveria ter o bom senso de controlar a mesa de som. Você está lá na mesa de som, você tem que controlar. A pessoa está falando baixinho demais, você aumenta o volume. A pessoa que fala alto, abaixa o volume. Tem gente que fala muito alto, irmão. Tem gente que fala alto demais. O timbre da voz da pessoa é estridente. Você vê certas pessoas falando no telefone e fala: gente, não precisa de telefone. Lá na China, alguém está escutando a pessoa falando aqui. Aí essa pessoa vai lá na frente, pega o microfone, ele vai falar alto e põe o microfone bem pertinho da boca, e o operador da mesa de som tinha que ir lá e baixar o volume discretamente. Porque se o cara que está falando ver ele abaixando o volume do microfone, vai pedir para aumentar. Eu já vi isso acontecer. Não abaixa não, irmão, aumenta mais, tem que aumentar mais. Não tem que aumentar nada, irmão. O ouvido de ninguém é paiol, pelo amor de Deus. Tenha um pouco de noção, tenha sabedoria. Seja prudente, seja sábio, para com essa palhaçada. Para de querer se aparecer. A glória não é para você, a glória é de Deus. E se você tem o objetivo de ganhar alma, tente ser agradável. Para de estardalhaço, para de fazer tudo isso. Para de aumentar o som. Para de fazer barulho, para de perturbar os seus vizinhos. Eu fui numa fazenda na década de 80, não lembro o ano certinho, fui eu e meu cunhado, ali em Morro Agudo. Se eu não me engano, acho que era a Fazenda Biquinha. Nós fomos de bicicleta até lá, porque a gente foi procurar emprego de motorista de caminhão. A gente trabalhava na roça e nós fomos lá. E nós chegamos lá, tinha uma colônia na fazenda, conversamos com o administrador, e esse administrador, inclusive, ele era crente. Ele era obreiro. Eu não conhecia ele, mas vi ele ali e conversamos com ele.
E de longe a gente escutava, tinha uma casa que parece que as janelas faziam assim, bam, bam. Era tudo música evangélica. Mas eu tenho certeza que os vizinhos estavam descontentes, desconfortáveis. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta, irmão. Vamos ter sabedoria. Se a pessoa gostar da música que você está tocando, ela vai chegar para você e falar, aumenta um pouquinho o som, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu lembro que uma vez eu chamei, eu vou citar aqui o nome, chamei o prefeito Totó para ir numa festividade que nós fizemos da Escola Bíblica Dominical. Eu lembro que nós fizemos isso. E ele sentou embaixo, porque eu nunca fui de colocar político em cima do púlpito. Púlpito não é lugar de político, pelo amor de Deus. Tenha um pouco mais de noção. Púlpito é um lugar sagrado, é um lugar ungido, é lugar de se assentar homens de Deus, profetas da palavra de Deus. Não político, mentiroso, safado, muitas vezes rouba. Nem todo político é safado, tem político honesto, né? Como esse que eu convidei, era honesto, tenho certeza. Ele passou 4 anos, trabalhou muito bem, fez um trabalho excelente, pôs um projeto de informática na escola, que foi uma coisa maravilhosa, mas ninguém fez isso depois dele. Quer dizer, continuaram, depois teve um que tirou, não importa. Ele sentou embaixo. E durante a festividade, o pastor da igreja, que é meu amigo, é de Morragudo, o pastor Lorival Martins de Oliveira, grande homem de Deus, profeta do Senhor, ele chamou o irmão Cido Nunes. Aqui em Viradouro, quem está assistindo deve saber muito bem de quem eu estou falando, que tem uma voz linda demais. E o Cido Nunes pegou o microfone e começou a cantar tranquilamente, sabe? Aquele som ambiente. E o prefeito olhou para trás, olhou para cima para ver quem era e falou, puxa, que coisa linda, aumenta aí. Então é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que pedir para você aumentar. Não chegar para você e falar, abaixa, seu som está muito alto, eu não quero escutar isso. Deus não é surdo. Você escuta isso demais no meio das pessoas que não são crentes. Aquele povo pensa que Deus é surdo. É grito, é canta alto, é... Eles estão certos, irmão, eles estão certos, eles têm a razão. Eles não são obrigados a te ouvir. Bota isso na tua cabeça. Porque a palavra de Deus nos diz claramente, Provérbios capítulo 11, versículo 30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, se você quer ganhar almas, você tem que ser sábio. Para de loucura, para de ficar gritando para os 4 ventos, ninguém quer te ouvir. Ninguém quer te ouvir. Tenha sabedoria. Jesus tinha muita sabedoria. Ele não usava a caixa de som. Você vai falar para mim que não tinha, mas se tivesse, eu tenho certeza que ele não usaria. Ele usava recursos que fazia a voz dele chegar até as pessoas sem perturbar as pessoas. Ele subia no monte para falar, para a voz dele alcançar as pessoas. Ele entrava no barco porque a maresia levava a voz dele até as pessoas de modo suave, gostoso de ouvir. Que coisa boa quando você para ouvir alguém falar da palavra de Deus e você pensa, nossa, que gostoso ficar ouvindo isso. Tudo isso que ele está falando é verdade. Eu sinto arder meu coração. Agora a pessoa começa a falar, começa a te perturbar. Eu lembro que eu tinha uns 15 anos de idade, trabalhava na roça. Foi quando passou essas torres de força e luz e meu pai fez a gente trabalhar lá nessas torres fazendo valeta. Era um trabalho pesado, difícil, mas o mais difícil foi conhecer um homem ali, não vou dizer o nome dele. Ninguém gostava dele, eu era só uma criança, eu tinha 15 anos, mas eu peguei um ódio daquele homem, porque eu era muito religioso e ele falava mal da minha religião, de uma forma descarada. Ele nunca abriu a Bíblia. Abrir a Bíblia no sentido de explicar o que está escrito, de citar a passagem da Bíblia. Ele nunca citou nenhuma passagem da Bíblia, ele só falava mal da religião. Nós que somos dessa religião, nós vamos para o céu. Vocês que são daquela religião, vocês vão para o inferno. Eu não podia entender certas coisas, eu tinha um ódio disso. Irmão, então não é sair falando asneira por aí, pensar que Deus está falando na sua boca, que isso não é verdade. Na maior parte das vezes, as pessoas estão falando asneiras. Estão fazendo coisas que não deveriam fazer.
Presta atenção no que você está fazendo. Eu estou fazendo a obra de Deus. Você acha que está fazendo a obra de Deus. Você acha, mas não está. Você está escandalizando. Você está fazendo as pessoas pegar a raiva do povo de Deus. Você está fazendo as pessoas criar um conceito a respeito da igreja evangélica que não é real. Mas as pessoas vão pensar isso por sua causa. Você é uma pedra de tropeço. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. E essa pessoa falou, eu fui numa igreja essa semana, o som ali é som ambiente. É gostoso de ficar ouvindo. Que bom, né? Mas você vai numa igreja, chega lá, tem 2 caixonas de som desse tamanho lá na frente. Você que fica na frente daquela caixona, a sua cabeça faz assim, enquanto eles estão tocando aquele instrumento. Sabe quando que essa pessoa incrédula vai voltar nessa igreja? Nunca mais. Ele não vê a hora de sair dali. E eu falo com sinceridade, se eu estou num lugar desse, numa hora dessa, eu não espero acabar não, eu vou embora antes. Eu vou deixar dar dor de cabeça? Eu vou ficar ali com aquela gritaria no meu ouvido, aquele barulho no meu ouvido? Isso não é servir a Deus, irmão, isso é servir de tolo para as pessoas. Porque está faltando sabedoria no meio evangélico. E domingo lá nessa igreja que eu estava, vi um pastor pregando uma mensagem poderosa, está lá no meu canal no YouTube. Pastor Natanael, grande homem de Deus. E a mensagem dele dizia que era a ignorância que às vezes mora nas pessoas que leva as outras pessoas a pensar coisa errada. E ele citou vários exemplos. E olha, sinceramente, como tem gente ignorante no meio do povo de Deus. Tem muito lá fora também no mundo, né? Mas no meio do povo de Deus também tem muito. E eu sei muito bem o que é isso, porque quando eu conheci o Evangelho, no ano de 83, eu encontrava mais pessoas querendo me jogar para fora do Evangelho do que me trazer para dentro. Era cada coisa, cada absurdo que não faz sentido. Pessoas que te escandalizam a todo momento, com todo tipo de atitude, com palavras, com ações e até com omissão. Porque se a pessoa fala que quer fazer a obra de Deus, então faça por completo e faça com sabedoria. Mas quando chega num certo momento, a pessoa cai fora. Certas coisas a pessoa não faz, porque não lhe convém. Então não venha dizer que você é um instrumento de Deus. O instrumento de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Faz o que Deus manda fazer. Fala o que Deus manda falar. Não fica falando de si e jogando a culpa em Deus. Na década de 90 conheci uma senhora que dizia que era profeta. Misericórdia. Só se for... Eu não vou julgar, né? Deus me perdoe, que tenha misericórdia e que me mantenha a boca fechada. Mas era cada profecia esdrúxula, que pelo amor de Deus, toda pessoa que não acreditava na profecia dela, ela falava, eu sou Jesus, eu vou te pôr numa cama, vou te deixar doente, para você saber que... Pelo amor de Deus, Jesus não ameaça ninguém, gente. Ele é o Salvador, ele é aquele que nos livra das desgraças do mundo. Ele não vai trazer nenhuma desgraça na nossa vida. Se está acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, se está tendo uma aprovação, não é Jesus que está trazendo isso na sua vida. Você pode ter certeza, é o inimigo que está tentando jogar você contra Deus, está tentando fazer você duvidar da palavra de Deus, está tentando fazer você desanimar de seguir o caminho de Deus. Mas Jesus não, Jesus te livra dessas coisas. Jesus te exalta. Se você é humilhado, Ele vai te exaltar. Se você é rejeitado, Ele vai te aceitar, vai te acolher, porque é o que Ele faz, Ele acolhe as pessoas. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o Jesus que eu conheço. Agora, se você conhece um Jesus que ameaça, que joga praga, que tenta destruir a vida das pessoas, que mata as pessoas, esse aí não é aquele Jesus da cruz, não. Pode ter certeza, viu? Você está seguindo o Jesus errado. Mas o meu conselho nessa noite é, vamos refletir. Eu vou voltar a falar desse assunto. Eu vou bater muito nessa tecla, porque eu acho que algumas pessoas estão agindo com ingenuidade, principalmente os pastores. Muitas vezes a pessoa que está na mesa de som, ela começa a aumentar o som, o pastor não percebe, porque ele está lá atrás da caixa de som, ele não percebe com facilidade. Mas começa a prestar atenção, pastor. Começa a prestar atenção no que está acontecendo.
Sabe, um nívelzinho bem baixinho é bastante para alcançar todo mundo. Não precisa aquela barulheira toda, aquela gritaria, aquele som de instrumento que enlouquece tudo, parece que vai jogar o teto para cima. Não precisa. Pede discernimento para Deus, pede orientação, pede a direção de Deus. Porque muitas vezes tem pessoas ali na igreja gostando de ouvir a palavra de Deus, mas não vê a hora de acabar o culto para ir embora, para se livrar daquele problema, daquela perturbação. Então nós precisamos ter esse discernimento de saber até onde é o nosso limite, até onde nós podemos ir e onde nós precisamos parar. Saber como ser agradáveis e não como ser desagradáveis, porque tem muita gente que é desagradável. Sabe, quando a pessoa começa a achar que ela é usada por Deus, começa a gritar alto demais e perturbar os outros, não para de gritar no ouvido dos outros. Seja mais educado, sabe? Mas, pastor, presta atenção no som da tua igreja. Eu vou às vezes para Morro Agudo, na igreja do pastor Lorival, grande homem de Deus, e sempre percebo ele perguntando para a igreja: o som está muito alto aí? O som está alto? E quando dizem que está, ele fala para quem está lá na mesa: abaixa o som, abaixa. Isso é ter discernimento, irmão. Está preocupado com o que está acontecendo. Mas tem gente que não está nem aí, né? Começa o culto e tal, e termina e está naquela barulheira toda. E tem gente que gosta de falar e fala muito, e não percebe que está perturbando os outros também. Fala um pouco menos. O pregador, para ter sabedoria, ele sempre vai deixar as pessoas com vontade de ouvir ele falar mais. Ele não vai falar tanto que a pessoa cansa, quando vê de longe: vou cortar a volta que isso é um chato, cai fora. Então presta atenção nisso, começa a controlar mais essa igreja. Ah, mas se eu chamar a atenção do irmão, ele vai para outra igreja. Deixa que vai perturbar lá na outra igreja. Você fica bem, fica em paz. Deus vai manter os bons aí do seu lado para te ajudar. Você precisa de quem te ajuda, não de quem te atrapalha. E pessoas que fazem barulho demais estão te atrapalhando. Esse é meu conselho nessa noite para você. Peça orientação para Deus, pede para Deus falar com você, porque Deus fala. Irmão, se você orar, se você falar: Senhor, fala comigo, Deus vai falar com você. Em sonho, em visão, em revelação, vai usar alguém, não sei, mas ele sempre fala. Deus sempre tem uma testemunha para falar da vontade dele para a sua vida, pode ter certeza disso. E vamos fazer a obra de Deus com prudência, com inteligência. Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional. O que é culto racional? É culto que você faz com o uso da razão, da inteligência. Eu lembro que há muitos anos atrás, mais ou menos uns 15 anos atrás, o pastor Antônio Silva Santana foi presidente da Assembleia de Deus Campo de Ribeirão Preto, um grande homem de Deus. E ele veio para Viradouro, trouxe uma equipe de pastores e um deles profetizava, e na hora do culto ele começou a profetizar aquele irmão, e uma pessoa a quem estava sendo dirigida a profecia começou a gritar e pular que não doido, e o pastor Santana chamou a atenção e falou: irmão, fica quieto, senão você não vai ouvir a profecia, você não vai ouvir a revelação. Você está gritando tanto aí, você não está escutando o que ele está falando. Não é verdade? Você está tão feliz ali, aí Deus está falando comigo. Mas não é hora de você gritar, não é hora de berrar, não é hora de você, é hora de você ouvir. É hora de ouvir. E o pastor Lorival, lá de Morro Agudo, quando ele foi pastor aqui em Viradouro, uma vez ele conversou comigo sobre o comportamento da igreja, que é outra coisa que perturba demais. Tem pregador que não sabe pregar se a igreja não tiver emocionada, chorando, gritando. Sabe, o pastor Lorival, ele tem uma pregação mansa. Ele prepara uma mensagem que alcança o seu coração, que transmite realmente uma mensagem de Deus para a sua vida. E o pastor estava pregando e a igreja caladinha, só observando. Depois ele falou para mim: eu aprendi que quando a igreja fica calada ouvindo, eles estão comendo a palavra. Eles estão participando, eles estão recebendo a mensagem. Porque uma coisa você está pregando, a pessoa está lá: glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não está escutando nada que você está falando. Para com isso. E tem gente que fala: quem tá cheio de Deus, dá um glória a Deus aí. Quem está cheio de Deus aí, dá aleluia. Para quê? Para os outros pensar que você é um grande pregador?
Abaixa um pouquinho esse tupete aí, você não é nada, você é um pecador, você é cinza. Você é cinza e você vai pro pó. Porque só Jesus pode ser exaltado. Então o pastor Lorival falou para mim: Miguel, eu percebi isso. Quando a igreja está calada, eles estão comendo a palavra. Eles estão recebendo a mensagem que você está transmitindo. E isso é bom. E é. Porque a igreja é edificada. As pessoas vão aprendendo. Tem muita coisa para se ensinar para a igreja. Porque nem todo mundo que vai na igreja lê a Bíblia. Mas você que tem conhecimento, ensina a tua igreja. Mas ensina de verdade. E deixa o povo ouvir a palavra. Não fica pedindo para o povo gritar, não. Isso é palhaçada também, é confusão. Não é de Deus. Você está querendo glória para você? A glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Deixa de querer ser aparecido. Deixa Deus aparecer no meio da igreja. Então são várias coisinhas que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Você percebe até cantor evangélico, muitas vezes vai cantar um louvor, e ele fica com tanto estardalhaço durante o canto, que ele não canta nada. Eu não vou citar nome, porque acho que não é legal, mas tem um cantor que compôs uma melodia que está fazendo o maior sucesso, ó, tá tocando no fundo musical aqui, ó. Acalma meu coração. É linda essa melodia. Mas o jeito que ele canta não toca no meu coração. Mas duas mulheres gravaram essa melodia. Uma jovem e uma senhora. Mas elas fazem uma interpretação tão perfeita dessa melodia. Eu vou dizer o nome delas. É Amanda Vanessa e Elian Oliveira. A coisa mais linda, é uma das melodias mais lindas que eu já ouvi. Tenho o maior prazer de ouvir e não canso de me ouvir. Por quê? Porque está sendo interpretada de uma forma que edifica a minha fé, que faz eu crer mais, que faz eu confiar mais, que faz eu ter conhecimento da presença gloriosa do Salvador Jesus Cristo. Não é aquele estardalhaço que você vê em certas igrejas. Eu fui numa igreja uma vez, eu fiquei 5 minutos e fui embora, virei as costas e fui embora. O povo gritava, um gritava de cá, outro gritava de lá, outro gritava de lá. Eu falei, o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu vim na igreja ou eu vim num hospício? Deixa eu ir embora daqui que não tem nada a fazer aqui. Eu fui embora. Teve uma que uma vez eu parei na porta da igreja, eu queria entrar, eu queria ouvir uma palavra, mas eu percebi que não teria palavra. Eu fui embora da porta da igreja. Irmão, eu não fico nessas coisas, não vou nessa coisa. Se eu for, eu me arrepender, eu viro as costas e vou embora na hora. Porque eu vou num lugar desse, é para ouvir a palavra de Deus e para sentir a presença de Deus. E tem mais uma coisa, sentir a presença de Deus, não é você ficar todo arrepiado e chorando. Isso é emoção, isso é carnalidade, é emocionalismo. Sentir a presença de Deus de verdade, na real, senti uma vez na minha vida. Foi quando mataram meu irmão Dorival. Eu não sabia o que fazer da vida. E o meu irmão foi assassinado num clima difícil. Parecia que as pessoas falavam que estava em pecado. Fiquei com medo de que aquilo fosse verdade. Talvez o meu irmão foi para o inferno. E nessa angústia toda, eu fui falar com Deus. Eu orei e falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não sei como, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero ouvir a tua voz. Quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me diz aonde está o meu irmão. Se o Senhor falar comigo em sonho, visão, revelação, profecia, não sei, e o Senhor disser que o meu irmão está com o Senhor, então eu não tenho mais nada para pedir. Minha vida é sua, faz o que o Senhor achar melhor, eu não me importo mais. Mas se o meu irmão se perdeu, se ele foi para o inferno, eu não quero meu irmão no inferno. Então eu quero que o Senhor me troca de lugar com ele agora. Falei isso para Deus. Foi no ano de 2006, finalzinho do ano. Eu estava na minha sala de computação na Sebastião Balieiro. Eu não sei porque depois que eu falei isso, eu senti uma paz tão grande. Era umas 10 horas da manhã. Passei o dia ali sozinho. E à tarde eu fui conversar com meu pai, consolar ele que estava sofrendo muito também. Chegando em casa, a minha filha que estava frequentando a igreja batista falou, pai, vai ter um culto na casa do Zé Bravo. Quem conhece o Zé Bravo sabe que ele mora aqui perto da Sebastião Balieiro. E ele mandou te convidar. Eu falei, tá bom, eu vou, pode ir que depois eu vou. E ela foi, e eu me arrumei e saí depois dela. E quando eu cheguei lá,
Eu não sabia o que ia acontecer naquela noite. Eu estava andando como um autômato. Eu olhava para as pessoas na rua com o canto do olho. Eu não conseguia encarar ninguém. Eu estava tão angustiado. Uma amiga minha, professora, falou para mim: Miguel, se não tivesse acontecido nada, você ia morrer aquela semana. A angústia ia te matar. Eu cheguei ali, eles estavam começando o culto, o pessoal da Igreja Batista. E eu cheguei, era uma grade, eu empurrei o portão e encostei no portão e fiquei de cabeça baixa. E não olhava para ninguém, eu via as pessoas pelo canto do olho. Aí quando acabou a oração, minha filha estava em pé assim perto da Neia. E a Neia fez um sinal para mim: vem para cá. Aí eu fui e fiquei em pé perto da minha filha. Meu Deus. Assim, olhando as pessoas só pelo canto do olho, cabeça baixa, odiando tudo que existisse. Para mim nada mais fazia sentido. Era o terceiro dia que o meu irmão tinha morrido. E eu estava ali. Então naquele momento eles começaram a cantar um hino que o meu irmão cantava desde novinho, quando a gente era católico. Aquele hino: vencendo vem Jesus. Eu, numa angústia danada, e aquela saudade que me invadiu, eu falei: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí acabou de cantar aquele hino, eu pensei: meu Deus, acabou, passou. Aí começaram a cantar outro hino que ele cantava, depois de convertido, firme nas promessas de Jesus. E conforme eles cantavam, parece que eu via ele de gravata cantando. Meu irmão era evangelista. Aí eu comecei a chorar mesmo, não aguentei, falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então eu percebi que um vulto saiu lá de trás da garagem, assim, de trás do pessoal que estava na garagem, saiu, passou por trás de mim, pegou minha filha pelo braço e entrou na sala. Eu só vi pelo canto do olho, eu imaginei que fosse aquela moça, mas eu nunca tinha conversado com ela, nem eu não estava olhando para ninguém, então fiquei no meu canto, fiquei na minha. De repente minha filha saiu lá e me pegou pelo braço e falou: pai, a Luana mandou você entrar, que ela quer orar por você. Eu senti uma revolta tão grande. Eu falei: será que essa moça quer profetizar para mim? Eu não quero profecia. Eu não quero ser consolado. Nesse momento, o que a gente menos quer é ser consolado. Você quer curtir sua dor. Você quer ficar ali odiando o mundo, odiando tudo. Mas eu precisava de oração, né? Nessa hora é a hora que você mais precisa. Então eu falei: tudo bem. Entrei pensando: tomara que ela não venha profetizar para mim. Nem sabia que ela era usada por Deus em profecia. Entrei na sala, só a luz da cozinha estava acesa, então estava aquela meia luz, estava eu, ela e minha filha. E foi a primeira vez na vida que ela me dirigiu a palavra. Senhor, ela falou assim para mim: Miguel, Deus me deu um dom. E toda vez que eu quis usar esse dom, eu achava que era coisa da minha cabeça. Então Deus usou uma pessoa para falar para mim que toda vez que ele fosse me usar para falar com alguém, que eu ia começar a tremer e chorar. E desde que você passou daquele portão para dentro, eu estou tremendo e chorando, eu não consigo parar. E eu vou orar por você, eu sei que Deus vai usar a minha boca para falar com você. Eu ali, de coração fechado, punho cerrado, pensando: lá vem profecia, lá vem profecia. E ela pôs a mão na minha cabeça e balançava, ela estava tremendo mesmo. E eu incomodado, né? Aquilo era horrível. Então ela pôs a mão na minha cabeça, ela falou 3 ou 4 palavras e plum, ele tomou a boca dela. Eu senti, na hora que ele começou a falar, eu percebi que era ele. Foi a única vez que eu senti a presença do Senhor de verdade, foi aquela vez. Aquele ambiente mudou. E inundou aquela sala a essência do amor. Eu não sei explicar com palavras. Eu só sei que aquilo mudou a minha vida. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. E ele tomou a boca dela e disse assim: por quê que você fecha o vidro do seu carro ou a porta da sua sala e você fala: por que o Senhor levou ele e não levou eu? Porque eu queria ir e ele não. Mas saiba que eu já cumpri o meu propósito na vida dele, queria recolher ele para mim, e eu tenho uma coisa para fazer na sua vida ainda. É por isso que você ainda não foi. Disse para mim. E você está perguntando, quer saber aonde está o seu irmão? Seu irmão não está perto de mim, ele está do meu lado, segurando a minha mão e pedindo para confortar o coração da família. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo.
Mas sabe, eu sentia aquele desespero na voz dele, né, de tentar me consolar, me confortar, me dar forças para continuar. Eu falei, como que ele pode saber de coisas que eu falei sozinho dentro da minha sala, dentro do carro trancado? Como que? Só pode ser ele. Então ele falou assim comigo, ele ainda disse mais. Ele disse, aqueles que falaram contra o seu irmão, eu vou cobrar deles pessoalmente. Eu vou cobrar pessoalmente de cada um deles. Todo mundo que falou contra o seu irmão, vou cobrar pessoalmente deles. As más línguas que se levantaram contra ele, vão pagar pelo que fizeram. E você não me esqueça, porque você já me esqueceu, falou para mim. E aí o que falou depois eu não me lembro mais. Faz muito tempo. Faz 14 anos. Mas sabe, isso é sentir a presença de Deus. Eu saí daquela casa naquele dia para ir contar para o meu pai o que tinha acontecido. E eu já conseguia olhar no rosto das pessoas, eu cumprimentava as pessoas, eu sorria para as pessoas. Parece que um guincho veio e tirou 300 toneladas das minhas costas, eu saí leve. Sabe, não que a tristeza acabou, não que, né, não foi assim. Mas foi mais fácil, ele me deu força para continuar. Ele me deu força para continuar. No outro dia cedo, contei para minha amiga Adriana Mantelli, que trabalhava comigo na escola, e ela olhou para mim e falou, graças a Deus, porque o jeito que eu vi você segunda-feira, você não ia uma semana, você ia estar morto, de angústia, de tristeza. Então, irmão, a presença de Deus é assim, ela vem para trazer vida, ela vem para confortar, para consolar. Se precisar repreender, repreenda. Ele me repreendeu. Ele disse, olha, não me esqueça porque você já me esqueceu. Mas a presença de Deus não vem para você ficar gritando e... Isso não é a presença de Deus, isso é loucura, isso é confusão. A presença de Deus vem para você sentir que Deus é amor, que Ele te dá força para continuar, que Ele está do seu lado, que você pode passar as maiores dificuldades da vida, mas você não está sozinho, que Ele te toma pela tua mão direita, que Ele te leva pelo caminho e que por fim Ele te leva para o céu. Então, tenha um pouco mais de noção quando for fazer a obra de Deus. Se você for fazer um culto na rua, eu acho que esse tempo já passou. Mas se for fazer, não tem problema. Só seja moderado com o som para não perturbar as pessoas, para ganhar as pessoas. Seja um ganhador de almas, não um escandalizador de almas. Seja alguém que ganha as pessoas para o Senhor Jesus e não aquelas pessoas que afastam alguém do Senhor Jesus. Seja um ganhador, não um escandalizador. Eu vou ficando por aqui, eu vou voltar a bater nesse assunto. Vou bater esse martelo de novo. Vou tocar nesse assunto novamente, porque eu acho que as pessoas precisam despertar para essa realidade. Fazer a obra de Deus não é de qualquer jeito, não é o que vem no seu coração, você vai fazendo, nem tudo, tá? Às vezes você sente que tem uma coisa no coração que é de Deus e não é de Deus. Vou citar só um exemplo. Na Bíblia tem um exemplo. Davi, o grande rei Davi, sentado no palácio, bem tranquilamente. O profeta Natan estava do lado dele. E ele falou, profeta Natan, eu moro num palácio. E a arca do Senhor está debaixo de uma tenda. Eu preciso fazer um palácio para a arca do Senhor. Fazer um templo, construir uma igreja. O profeta Natan falou, pode fazer o que está no teu coração, porque é de Deus. E foi embora, mas de noite o Senhor chamou o profeta Natan e falou, quem mandou você falar aquilo? Não é para ele fazer, não. As mãos dele estão sujas de sangue, ele é um homem de guerra. Amanhã cedo você vai voltar lá, você vai falar para ele, olha, você não vai fazer templo para o Senhor. O seu filho, Salomão, que vai sentar no trono no seu lugar, ele vai fazer um templo para mim. E aí Davi passou o resto da vida dele ajuntando materiais, ouro, prata, joia, bronze e madeira, para que Salomão construísse o templo depois que ele morresse. Então nem tudo que você sente no coração é de Deus. Davi sentiu, não era de Deus. O profeta Natan falou, pode fazer, é de Deus. E não era de Deus. Deus falou, não, volta lá, desfaz essa besteira que você fez aí. Isso é besteira. Então, muitas coisas, às vezes é besteira. Se você sentir no coração de fazer alguma coisa, pede confirmação para Deus, Ele confirma. Deus é fiel.
Pede confirmação. Não sai por aí falando tudo que vem na sua mente ou fazendo tudo que tem no seu coração, porque nem tudo que vem no seu coração, na sua mente é de Deus. Lembre-se que a mente é um campo de batalha espiritual, onde Deus tem acesso, mas o inimigo também tem acesso a esse campo. Então, muito cuidado, muito discernimento, e que Deus abençoe você, sua família e o Brasil.